Olá a todos! Esse trabalho é sobre ensaios mecânicos de materiais, com ênfase em ensaio de dobramento. Os integrantes desse grupo é a Cecília Cândida Quaresma de Oliveira, Claudinei Alves Mota, Heloísa Serafim da Silva, sobre as orientações do professor Luiz Eduardo Miranda para o curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, no Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto. O ensaio de dobramento consiste em submeter um corpo de prova a uma deformação plástica por flexão. O corpo de prova, assentado sobre dois apoios afastados a uma distância especificada, é dobrado por intermédio de um cutelo que aplica um esforço de flexão no centro do corpo até que seja atingido o ângulo de dobramento especificado. A carga aplicada durante esse ensaio não é uma formação de grande relevância, sendo mais importante o ângulo final do corpo de prova. A severidade do ensaio aumenta com a redução do diâmetro do cutelo. O dobramento geralmente é de 90 graus, 120 graus ou 180 graus, conforme o ângulo aumenta, a severidade do ensaio também aumenta. Nesse ensaio é utilizado uma montagem adaptada à máquina universal de ensaios, ou seja, dois roletes com diâmetro determinado em função do corpo de prova que funciona como apoios, afastados entre si a uma distância pré-estabelecida. Um cutelo semicilíndrico é ajustado à parte superior da máquina de ensaio. Como vemos nesse vídeo, o ensaio de dobramento. O que podemos entender então que se o material for submetido a uma carga e esta causa uma deformação elástica, o material está submetido a um esforço de flexão. Se o material for submetido a uma carga e esta causar uma deformação plástica, o mesmo está submetido a um esforço de dobramento. Com as características de ensaio, quando o corpo de prova atinge o ângulo desejado especificado, avalia-se a olho nu a zona tracionada, não podendo ter nenhum tipo de trincas, fissuras ou fendas. Caso contrário, o material não terá passado no ensaio. Como vemos na imagem, o corpo de prova do ensaio de dobramento, ele apresenta algumas fissuras e rachaduras. São três os processos de ensaio de dobramento: o dobramento livre, o dobramento semi-guiado e o dobramento guiado. No dobramento livre, é aplicado uma força nas extremidades do corpo de prova, sem aplicação de força no ponto máximo de dobramento. Como vemos na imagem, o dobramento livre, onde é aplicada uma força nas extremidades do corpo de prova. No dobramento semi-guiado, o dobramento vai ocorrer numa região determinada pela posição do cutelo, sendo aplicado uma força na extremidade livre do corpo de prova. Assim, podendo também aplicar uma força no centro do corpo de prova.
Na imagem, vemos o dobramento de semiaquiado, onde será aplicada uma força através do cutelo e essa força ela vai ser aplicada nas extremidades do corpo de prova. No dobramento guiado, é feito por meio de rolos de apoio e punção, evitando que o corpo de prova sofra esforços indevidos de tracionamento, onde implicará maior severidade de ensaio, onde deve-se diminuir o máximo de atritos entre o corpo de prova e os rolos de apoio utilizando uma boa lubrificação. Como vemos na imagem, um exemplo de dobramento guiado, onde ele precisa de dois apoios para que o cutelo aplique a sua força sobre o corpo de prova. É possível também, como no ensaio de tração, determinar o alongamento das fibras tracionadas. Basta medir o comprimento inicial, LO, que seria a base da medida na região apropriada antes do ensaio, e medir após o dobramento com o auxílio de uma escala flexível sobre o comprimento L da região alongada. Como vemos a fórmula L menos LO vezes 100 dividido por LO. Como vemos na imagem, a medição em um corpo de prova soldado. Vemos primeiramente o corpo de prova, logo em seguida a preparação da primeira etapa e após o dobramento aplicamos a fórmula conforme dita. Temos também algumas aplicações que são usadas nas indústrias, como exemplo para barras de construções civil, para finalidade de qualificação de solda e solda de pequenos componentes para uso de microeletrônica, e também para peças acabadas, como parafusos e pinos. Tipos de dobramento. O ensaio de dobramento em um corpo de prova soldado pode ser dividido em vários tipos, sendo eles dobramento lateral, transversal, transversal de face, transversal de raiz, longitudinal de face e, por fim, longitudinal de raiz. Já no dobramento lateral transversal, o eixo longitudinal do cordão de solda forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo longitudinal do corpo de prova. Nesse caso, o dobramento será realizado de maneira que uma das superfícies laterais do corpo de prova, onde a solda está cortada de topo, torne-se convexa em relação ao corpo de prova dobrado. E como podemos ver na imagem, primeiramente vemos a peça, logo em seguida este modelo onde será tracionado, ou seja, este corpo de prova onde será tracionado, e logo em seguida o dobramento lateral onde será aplicada uma força. No dobramento transversal de face, o eixo longitudinal do cordão de solda forma um ângulo de 90 graus com o eixo longitudinal do corpo de prova. O dobramento é realizado de maneira com que a superfície do corpo de prova, que contém a face soldada, se torne a superfície convexa do corpo de prova dobrado. Já no dobramento transversal de raiz, os eixos e os ângulos são os mesmos do dobramento transversal de face. Porém, o dobramento é realizado de maneira com que a superfície do corpo de prova que contém a raiz da solda se torne a superfície convexa do corpo de prova dobrado. O eixo de solda é paralelo ao eixo longitudinal do corpo de prova, no caso da longitudinal de face.
O dobramento é realizado de modo que as superfícies do corpo de prova que contém a face soldada se torne convexa do corpo de prova. O eixo utilizado no dobramento longitudinal de raiz é o mesmo utilizado no dobramento longitudinal de face, porém, o dobramento é realizado de maneira que as superfícies do corpo de prova que contém a raiz de solda se tornem as superfícies convexas do corpo de prova dobrado. Como vemos na imagem, um exemplo de dobramento de face barra raiz. As avaliações do resultado é feito por meio de normas. A norma ASME. Trincas com origem a partir de bordas do corpo de prova de ensaio devem ser desconsideradas, a menos que evidencie a presença de outras descontinuidades. A ideia deste conceito é que as bordas funcionem como cantos vivos e são pontos de iniciação de trinca que não têm a ver com a qualidade do material ou com o objeto de ensaio. Agradecemos muito por assistir o nosso vídeo e tenha um ótimo dia!